Olá pessoal, no podcast de hoje eu tenho a presença do Jandir Loureiro, que é médico ultrassonografista e médico do grupo Médicos pela Vida. E o assunto é dengue e o tratamento imediato que pode salvar vidas. Fique aqui, fique bem, fique com a gente. Jandir Loureiro, médico ultrassonografista, também é um médico bem engajado no grupo de Médicos pela Vida, que é um grupo, para quem não sabe, que é um grupo que luta pela medicação imediata de diferentes enfermidades. Teve uma atuação grande na Covid, agora na dengue, e não é uma coisa da Covid ou da dengue, é das enfermidades de modo geral que assola a humanidade. A gente está sempre voltado, eu falo a gente, porque eu me incluo nesse grupo do Médicos pela Vida, participei do primeiro congresso que houve, estou lá nesse grupo, e a ideia é essa, né, Jandir? Você tem primeiro, quanto tempo você tem de formado, Jandir? Tenho 22 anos de formado. Mais de 2 décadas aí de formado. E acabei me especializando na área de imagem, fiz a minha pós-graduação em radiologia e o título de especialista em ultrassonografia. E estamos nessa luta aí a favor. Como é que é o papel, assim, você era o médico que trabalha no diagnóstico dando suporte. Quando é que o Jandir Loureiro sai dessa atividade de dar suporte no diagnóstico e vai para a linha de frente lutar pela medicação imediata das enfermidades de modo geral? Quando isso aconteceu? Então, no final aí de 2020, fui convidado, tive um honroso convite do Hélio Campos, que foi secretário de Saúde em Silva Jardim, para trabalhar com medicação imediata lá no Polo Gripal. Né? Sim. Então a gente teve bons resultados, porque a gente solicitou as medicações do Ministério da Saúde, na época estava sendo disponibilizado, né? E ficamos satisfeitos com o resultado. Na época ainda não tinha, né? Ainda não tinha o inoculante, né? E a gente fazia o tratamento integral, não só a medicação imediata, mas também os protocolos que até hoje não são reconhecidos, vamos dizer assim, nas entidades médicas brasileiras para aquela doença, né, que assolou o nosso país. A gente não pode falar qual é a doença, você deve saber, imaginar o que eu estou falando, porque infelizmente vira e mexe o canal tem aí, sofre as sanções, as censuras. Então a gente vai ficar falando em códigos, espero que você entenda, e a pessoa aqui entende o que eu estou falando, que a gente está falando. Exatamente, e na fase inflamatória e pré-inflamatória, a gente também entrava com corticoides, uma dose um pouquinho mais elevada, e também os anticoagulantes. Né? Mas quando é que você sai daquela salinha escura do ultrassom e vai para ali? Por que assim? Qual foi a tua motivação? Você já tinha essa veia, esse DNA clínico, clínico, Jandir? Com esse problema mundial, vamos falar assim, né? Eu passei a voltar para a linha de frente, fui procurado, né? Comecei tratando parentes e amigos, e isso aí foi espalhando, né? E a própria movimento, né, do Médicos pela Vida, que depois a gente teve congressos. Surgiu nessa levada. Nessa leva. Exatamente. E tivemos a sua presença lá no primeiro, em Brasília, né, que você falou sobre nitazoxanida, em Volta Redonda, que foi fundamental para, né, mostrar que havia alternativas, e hoje a gente continua nessa pegada de ter alternativas para as enfermidades de modo geral, né? Além dos protocolos engessados, né, que a gente não pode, a nossa autonomia médica, né, Edmilson, não pode ficar presa. Não pode. Né, Você sabe que tinha uma época na UFRJ, eu sou da UFRJ, onde me formei, onde eu fui professor, que tinha um evento chamado Como Eu Trato. E esse Como Eu Trato era baseado, obviamente, no que a literatura falava, mas tinha momento que você tinha um limite. Porque o paciente, ele não adoece de acordo com o que está no livro. Ele tem outras enfermidades e que, se você for seguir o que está no livro, você não vai tratar o teu paciente. Então, eu até dizia assim, olha só, desculpa, eu não tenho comprovação científica do que eu estou falando, daqui a 3 meses você volta, pode ser que tenha algum trabalho, cara, o cara vai morrer. Você tem que fazer alguma coisa, minimizar a dor, sofrimento e sequelas é uma obrigação do médico, né? É quase um dever hipocrático, é o dever do juramento da gente aliviar os sinais e sintomas do paciente. Então, hoje o Médicos pela Vida, e você tem uma participação grande, ele trabalha com as doenças de modo geral, e não só
Covid, não só dengue. Ele é de um... A gente tem que evitar um pouquinho certos assuntos, mas a gente continua com as complicações referentes aos inoculantes. Sim. E agora também, como é a doença do momento, a gente resolveu também estudar protocolos, né, estudar possibilidades para a dengue, né? Uhum. E até chegar antes daquele episódio que o paciente já está na fase hemorrágica da doença. Né? Claro. E com a mesma filosofia de tratar o paciente precocemente e até fazer prevenção, né, Edmilson? Hoje tem alguém do médicos do grupo esse médico pela vida, né, do grupo do Médicos pela Vida, que está envolvido, que está inserido em algum contexto político, atuando, lutando ou não? Então, o que acontece? Eu fui candidato, né, na última eleição municipal, né? Lá do Rio Bonito, onde você mora. Pelo motivo do mandatário da cidade ter comprado aparelhos falsos, né? Então isso me trouxe uma indignação muito grande. Claro. E me engajei politicamente. Mas foi uma coisa falsos transitória. De que? De respirador, essas coisas? Respirador, E realmente foi uma coisa que marcou, né, a campanha, né? Toda essa questão. E o candidato a prefeito, ele conseguiu vir tranquilo porque ele não tinha aquele medo, aquele pânico que a maioria das pessoas... Teve gente que nem foi votar, né, Edmilson? É verdade. Teve gente que nem foi votar e não fazia campanha por medo de adoecer, né? Então... Em 2020 foi o auge do problema. Ele tem uma vantagem de me ter ao lado dele. Medicando ele caso ele adoecesse. E cheguei a fazê-lo. Inclusive, por 2 vezes não teve problema. Quando ele não me procurou, infelizmente, complicou um pouquinho mais. É mesmo, né? Mas, assim, às vezes que me procurou, né, a gente conseguiu contornar. E eu acho que é o caminho, né? Qualquer doença você tem que chegar mais cedo. O câncer, se você puder, né, diagnosticar o carcinoma in situ e fazer a ressecção, fazer a quimioterapia, a radioterapia se for necessária, claro que o paciente vai ter muito mais chance. Não, você está falando de uma doença de câncer, mas a própria doença infecciosa, por exemplo, uma catapora no adulto, ela tem potencial para ser doença grave. Então, mesmo no início que tenha 3, 4 lesões, você vai fazer o antiviral específico. A gripe também tem potencial de ser doença grave. Ou você faz o antiviral de imediato, ou você vai contabilizar um número maior de complicações. Um paciente que foi violentado por alguém com HIV positivo, essa pessoa que foi violentada, ela é medicada com antiviral, ela não desenvolve a infecção se ela for medicada de forma imediata. Uma criança que nasceu fruto de uma mulher que é HIV positivo, se eu medicar essa criança por 6 semanas, ela não vai virar, não vai adoecer. Então, essa questão de você ter uma intervenção imediata, seja numa hipertensão arterial, no diabetes, seja num câncer, seja nas doenças infecciosas, é fato, desde que o mundo é mundo. A não ser que você queira, a não ser que você esteja trabalhando do lado da funerária, né? Seja sócio de funerária. Né? E alguns colegas, Edmilson, eles estão tentando ampliar a práticas integrativas, né, no SUS, né? Isso é fundamental. Sim. Eu não sou médico integrativo, tenho esse discurso, gosto, acho que eu cometi erros de não ter esse pensamento há mais tempo, e eu até brinco dizendo que o Edmilson, que tem 40 anos de formado, ele tem uma certa raiva do médico Edmilson Migovski, que tinha 15, 20 anos, porque eu com 15, 20 anos, eu acabava confiando, eu acho que o pediatra confia muito, né? Confiando nas sociedades, nas entidades, e que eu não via má fé nesse grupo. Hoje eu tenho muita desconfiança de determinadas sociedades, de determinados grupos, que eu acho que estão de olho no interesse financeiro e não na promoção de saúde, que seria o papel de cada um de nós, médicos, né? Então, hoje eu tenho essa visão muito mais integrativa, muito mais cuidadosa de abordagem. Por exemplo, eu estava vendo um trabalho, Jandir, feito pela Fiocruz da Bahia, e ele fez o levantamento, não lembro mais do pesquisador, tem pouco tempo, do nível de vitamina D entre doadores de sangue. Pegou tipo 1.000 e poucos doadores de sangue, e cá entre nós, doador de sangue, a princípio, não é
um ser comum, é um ser iluminado, é um ser a princípio diferenciado. Eu acho que eu respeito muito o doador de sangue, que é um cara preocupado com a vida do outro. Então eu tendo a acreditar que ele tem essa visão da medicina preventiva, do cuidado, mais do que a população geral. E nesse grupo de doadores de sangue, a deficiência de vitamina D grave ou moderada foi observada em 60% dos doadores de sangue. Meu Deus do céu. É bem alto. Se isso está ocorrendo entre doadores de sangue, que dirá na população comum, normal, geral. Então, assim, a gente não faz, né? Agora você vê a questão da dengue com deficiência de vitamina D aumenta a gravidade, deficiência de vitamina C aumenta a gravidade, e você não vê esse cuidado integrativo, né, Jânio? A gente se preocupa com essa questão porque a gente foi taxado de todos os adjetivos, né? Quando a gente falava de vitamina D para aquela doença, e mostrando papers, artigos, mostrando que quem tinha hipovitaminose D tinha mais chance de evoluir para óbito, né? E é óbvio isso. E aí quem você pode, né, atender, eu sempre escrevo a vitamina D. Tá fazendo reposição? Não, então vamos iniciar e uma dose de ataque. Sim. Né? As sociedades, elas fazem uma coisa assim, meio radical, né, em relação à vitamina D, que um determinado nível você não pode ultrapassar, mas esse seria em relação à saúde óssea, em relação à saúde da nossa imunidade. A gente podia ultrapassar sim. Uma dose de ataque não vai fazer mal para ninguém. Você faz dose de ataque de corticóide, dose de ataque de antibiótico em alguns momentos, você faz dose de ataque de vitamina. Não vejo problema nisso também. Pode ser que o uso crônico é que vai causar o problema, mas uma doença infecciosa, né, não vejo problema. E tem o Cícero Coimbra também, que utiliza a vitamina D para tratar doenças neurológicas degenerativas, né? Esclerose múltipla, com excelentes resultados. Por que a sociedade não passa a estudar mais o potencial, né, da vitamina D em altas doses e não fica essa coisa extremamente acusatória, né? Porque ele chegou Você acha que o não apoio à vitamina D é porque é um produto barato e sem patente, isso não interessa? Não tem dúvida alguma, Edmilson. Infelizmente, a indústria farmacêutica ela lucra com a doença, né? É a medicina da doença. A gente quer praticar a medicina da saúde, né? Que é o que eu tenho mais valorizo no nosso canal, né? Dê o seu like aí, porque são informações como essa que salvam vidas, né? Não deixe de propagar esse vídeo, porque a gente está falando de tema bem relevante, e que é a questão do movimento médico pela vida, que é fundamental, que vem lutando a duras penas, porque assim, para você entender, quem está me vendo aqui, as sociedades, elas são fomentadas, são nutridas, alimentadas com a indústria farmacêutica. Né? E você não percebe isso, né, Jandir? A gente não é contra as medicações com patente. Né? Não, a gente é a favor da medicina tradicional, vamos falar assim, né? Da questão científica, de você embasar os seus argumentos com artigos científicos, mas, ao mesmo tempo, esse combate à medicina integrativa que aconteceu, também a homeopatia, a acupuntura, que tem o seu papel também relevante, que trata os pacientes, salva vidas. Felizmente, esse combate é algo que começou lá atrás, não foi de agora. Não, e a gente tem que relembrar, né? Século passado, né? A gente tem que lembrar o relatório Flex, né? E também a questão aí do Instituto Rockefeller, né? Que instituiu a medicina rockefelleriana. A medicina da doença. Só essa pode, a outra não pode. E aí falava da questão que aí nasce a medicina baseada em evidência. Para vocês terem uma ideia, se eu quiser fazer um estudo clínico com a vitamina D, para ver se funciona, se é seguro e eficaz, um estudo desse custa 5, 6 milhões de reais. E quem é que vai patrocinar um estudo desse? Eu acho, de verdade, Jandir, que isso, como é de interesse da saúde pública, e a saúde pública, saúde e não doença pública, ela deveria promover saúde na sua essência. Algumas pesquisas deveriam ser conduzidas pelos laboratórios e universidades públicas, com recurso do próprio Ministério da Saúde ou com recurso público. Por exemplo, por que um Instituto Vital Brasil não pesquisa fitoterápicos? Por que um Butantan não pesquisa fitoterápicos? Por que esses laboratórios, os laboratórios das Forças Armadas, Marinha, Aeronáutica e Exército, não fazem pesquisas da nossa
flora brasileira, que tem rica em princípio ativo, que vem sendo explorado. Aí as pessoas vão lá, tentam identificar o princípio ativo, não para apoiar o que está na natureza, e sim para sintetizar aquela molécula, fazer uma patente e ganhar rios de dinheiro com isso. Exatamente. Por isso, do movimento Médicos pela Vida, que não é só no Brasil, né? Tem em todo o mundo. Nos Estados Unidos tem um Frontline Covid Alliance, tem o BIRD, da doutora Tess Lawrie. E nasceu com essa questão da pandemia, né? Sim. Eu já tinha antes esses movimentos. Eles perceberam que havia uma hipocrisia, que havia uma tentativa de conduzir a medicina apenas por esse viés, extremamente baseado em patentes, e aí esses movimentos eclodiram em todo o mundo. Existe o Doctors Federation for the World, o PANDA também, que o nosso colega José Nasser participa, e esses movimentos eles estudam as medicações reposicionadas, a medicina integrativa, né, que acabou que essa leva, né, nesse movimento todo, a gente abraçou, né, os colegas da medicina integrativa, da homeopatia. Pois é. Né? E tem grupos, pessoas como o Nasser, como o Flávio Cadegiani, como o Francisco Cardoso, como o Ricardo Zimmermann, você, tem eu, e tem outros, o Loyola, né, tem várias pessoas muito comprometidas com a saúde pública, que têm um currículo vasto, são pesquisadores, muitos com doutorado, com mestrado, e as pessoas estão dizendo que essas pessoas são loucas? Não, não são loucas, são pessoas voltadas para a promoção de saúde na sua essência. Para a gente encerrar esse bloco, Jandir, qual é o maior desafio hoje do Médicos pela Vida? Eu acho que o desafio é essa difamação que está acontecendo por alguns grupos que têm interesse de manter essa medicina da doença baseada apenas em patentes, sejam elas via oral, né? Seja a via que for, você entende o que eu estou dizendo. Sim. Né? Então, esse é o grande desafio, e esse grupo, ele hoje tem, vamos dizer assim, um apoio, tem cerca de 15 mil médicos que ou são signatários das nossas ideias, né? Ou então que estão inscritos no site, por exemplo, né? E anualmente a gente tem um congresso, né? A gente está querendo ter um novo congresso esse ano, né? Porque a gente precisa reunir essas mentes e trazer, né, as aulas, a experiência, como você falou, como eu faço, porque assim, a gente não quer ouvir o que a Organização Mundial tem a dizer. A gente quer a experiência de quem está na linha de frente. Claro. E por isso colocar os colegas para se apresentarem e trazer, por exemplo, o Hector Carvalho lá na Argentina está com um paper, né, um pré-print de IVM, de ivermectina, para dengue. Isso, né? Isso é interessante. A profilaxia, aquilo que foi feito lá em Itajaí, né, com o Luciquer e o Cadegiani, né? Estão fazendo com esse trabalho. No caso de Itajaí, foram 220 mil pacientes com a profilaxia, quer dizer, eles não evoluíam com doença grave, aquela doença que eclodiu no mundo. Interessante isso. Então é esse o principal desafio, mas a gente vai lutar e dar esse espaço, por isso que eu preciso que você divulgue isso, que você propague, que você compartilhe esse vídeo, porque são informações relevantes. A gente vai para um outro bloco, né? Está acabando aqui, mas você não perde por esperar, vai ser bem legal. Fica aqui, fique bem, fique com a gente.